Com seu fogo vem nos batizar. Bem forte, diga: o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mudar a sua história. Sua vida nunca mais será a mesma a partir desta noite. Vou repetir: sua vida e a sua história nunca mais será a mesma depois desta noite. Olha como diz o texto: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora Lucas, capítulo de número 2, até vou tirar aqui, versículo de número 10 e versículo de número 11. Lucas, capítulo 2, versículo de número 10 e versículo de número 11. Diz assim o texto: e o anjo lhe disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você crê que esta é a palavra do Senhor? Prometo que é só essa vez e não faço mais isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: há um milagre dentro de você. Podei vos assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, nós lemos dois textos, e esses dois textos vão falar a respeito do nascimento de Jesus. O primeiro texto é uma profecia, e o segundo texto, ele é o cumprimento desta profecia. E o que é importante deixar bem claro aqui para você, é que em todo tempo, em todas as gerações, Deus sempre precisou de alguém aqui na terra para cumprir o propósito que Ele havia estabelecido no céu. Em todo tempo, em todas as gerações, Deus sempre precisou de alguém aqui na terra para cumprir o seu propósito no céu. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e o propósito dele era que o seu filho viesse ao mundo, que Jesus nascesse, que o Salvador viesse restaurar o homem que havia se perdido. Esse povo que Deus havia escolhido, chamado pelo seu nome, vocacionado para viver na sua presença, havia se perdido. Tudo aquilo que nós mais desejamos hoje, tudo aquilo que nós mais sonhamos hoje para a igreja,
que é a presença de Deus, que é o que nós oramos, nós imploramos, nós clamamos, nós invocamos a Deus, dizendo: Senhor, manifesta a sua glória, manifesta a sua presença. Foi cantado aqui: Senhor, faz de novo. Tudo isso que nós queremos de novo, tudo isso que nós pedimos, Israel tinha todos os dias. Desde quando o povo de Israel saiu do Egito, a partir daquele momento, uma coluna de nuvem estabeleceu-se sobre a nação de Israel, durante o dia e durante a noite. Durante o dia era uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Todos os dias o povo de Israel estava debaixo da presença de Deus. Primeira dificuldade que o povo teve, que foi, ao ser liberto do Egito, se depararam com um grande mar. Um lado havia uma montanha, do outro lado outro monte, não tinha para onde eles correr, voltar para trás não tinha como. Faraó e seus cavaleiros estavam vindo para destruir e matar o povo de Israel. A Bíblia diz que a nuvem que estava sobre a nação de Israel veio para trás da nação, para proteger, de maneira que os carros de Faraó não se aproximassem deles. Essa presença estava sobre eles, veio para trás. Moisés vai clamar a Deus, Deus fala: Moisés, chega, o povo já clamou, eu ouvi o clamor do povo de Israel lá no Egito, e agora é hora de marchar, toque nas águas. Moisés toca nas águas, os mares se abrem, o povo de Israel passa. Do outro lado, Miriam pega o tamborim e começa todo o povo a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O mar se fecha, a nuvem que estava atrás do povo de Israel se coloca sobre eles, e eles passam 40 anos no deserto. 40 anos num lugar que não tinha onde plantar, 40 anos num lugar onde não tinha o que colher, porque não tinha o que havia plantado, 40 anos sem ter produção, para milhões de pessoas que ali estavam se alimentar. Mas todo dia Deus enviava o maná para eles. Neemias capítulo 9, a Bíblia vai dizer que do céu Deus mandava o maná. Então, se Deus mandava do céu, é porque o próprio Deus fabricava, sei lá como, mas certo é que ele supria a necessidade do povo. O povo estava cansado do maná, queria água para beber. Deus no deserto fazia brotar da rocha água para saciar a sede do povo. O povo estava cansado do pão, pedia para Deus carne, Deus mandava do céu as codornizes para que o povo pudesse tomar elas e se alimentar delas. Então o povo tinha pão, o povo tinha carne, o povo tinha água, as vestes não envelheciam, o sapato crescia, as crianças iam crescendo e as roupas iam crescendo com eles. 40 anos os inimigos tentando destruir o povo de Israel no deserto, e por 40 anos Deus guarda o povo. Agora imagina, se Deus guardou o povo de Israel no deserto, não guardaria na terra prometida? Deus havia protegido, suprido as necessidades deles por 40 anos, agora eles entram para uma terra que emanava leite e mel, um lugar onde para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens. Você acha que Deus não supriria as necessidades do povo? Com certeza. Porém, esse povo, quando entra na terra prometida, eles se apostataram da fé, viraram as costas para Deus. Deus estabeleceu os juízes, todos os juízes que tiveram sobre a nação de Israel. Israel vivia em bumerangue. Uma hora eles estavam adorando a Deus, outra hora estavam adorando a Baal, e quando eles adoravam a Baal, Deus enviava o juízo sobre eles, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, trazia livramento para eles, e assim foi até o último juiz de Israel, que foi Samuel. Samuel está julgando a nação de Israel, está julgando o povo, trazendo as orientações e direção de Deus, porque era o governo teocrático, o próprio Deus estava governando sobre eles. De repente o povo fala: olha, Samuel, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos ser igual aos outros povos, nós queremos um rei para que governe sobre nós. Samuel vai orar a Deus, ele vai buscar a presença de Deus, vai dizer: Senhor, o povo está clamando e eles não querem mais que eu julgue sobre eles. Samuel falou: não. Deus falou para Samuel: não, Samuel, na verdade o povo não tem rejeitado a ti, na verdade o povo tem rejeitado a mim. O que eles não querem é a minha presença no meio deles. Dê a eles um rei para que governe sobre eles. Deus mandou Samuel ungir a Saul como rei de Israel, que é chamado pedido, né? Que foi pedido pela nação. Saul reina em Israel durante 40 anos, faz o que era mal aos olhos do Senhor. Deus o rejeitou. Quando Deus o rejeitou, mandou Samuel ungir a Davi como rei. Quando Davi passa a reinar em Israel, reina num período de 40 anos também, o maior desejo que ele tinha era de construir um templo, um lugar onde o povo pudesse se reunir para adorar a Deus.
Deus falou para ele: não, Davi, você não vai edificar um templo. Seu filho Salomão, quando passar a reinar em seu lugar, esse sim edificará um templo em Israel, para que a minha glória e a minha presença esteja sobre eles. Davi traz a arca de Israel, que havia sido tomada pelo filisteu de volta para a nação de Israel, restaura a presença de Deus, mas não havia um lugar onde o povo pudesse se reunir para que a presença de Deus pudesse se manifestar no meio deles. Passa o reinado de Davi, vem o reinado de Salomão. Salomão cumpre a promessa que Deus havia feito ao seu pai Davi, edifica um templo em Jerusalém, e a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que ao terminar o templo, ele coloca a arca da aliança no Santo do Santo, onde somente o sacerdote podia ministrar. E quando eles se colocam de pé, que a arca havia sido colocada no Santo do Santo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. A presença de Deus foi tão forte naquele dia que todos eles se prostraram e começaram a adorar a Deus. A presença de Deus estava no meio deles. Aquilo que sonhamos, que necessitamos, que buscamos, estava com eles. Porém Salomão, por causa do poder, do desejo, anseio de conquistar todas as outras nações, subjugar os outros povos, começa a fazer aliança com os reis. E com essas alianças é quando ele casa com aquelas 1000 mulheres. Salomão não teve relacionamento com 1000 mulheres. Esses relacionamentos foram um relacionamento político, onde ele fez aliança com os outros reis e trouxe para Israel 700 mulheres e 300 concubinas. A única mulher que Salomão se apaixonou, que ele ficou encantado por ela, é aquela de Cantares de Salomão, a Sulamita, que ele fala de todos os traços dela, a respeito das suas características, que foi a mulher que ele amou de verdade. Então Salomão faz aliança política, e com essas alianças começa a trazer deuses estranhos para dentro do templo. E aí você vai ver lá em Ezequiel, capítulo de número 8, que os sacerdotes, os anciões começaram a pintar o templo, a pintar com animais quadrúpedes, répteis, enfim, vários desenhos. Colocaram uma imagem dentro do templo, chamada imagem dos ciúmes, para provocar os ciúmes em Deus. As mulheres que não podiam entrar dentro do templo, lá fora, estavam adorando um Deus chamado Tamuz, que era o Deus da fertilidade. Aí o povo se revolta dentro do templo, abandona Deus, vira as costas para o Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel pergunta: Senhor, Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode a minha glória e a presença permanecer no meio de vocês? Ezequiel não tem resposta, e diz: Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz que a glória do Senhor sai do templo, sai em 4 etapas. Sai a primeira vez no Santo do Santo, depois no átrio, vai para a porta do templo, vem uma carruagem de fogo, a glória repousa sobre ela, vai embora. A glória de Deus sai do templo. Aí a Bíblia diz em Ezequiel 37, que o povo fica como um vale de ossos secos. Nesse tempo, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta para profetizar contra Salomão, e vai dizer: Salomão, o reino de Israel será dividido, o reino de Israel será rasgado. Israel não será mais uma só nação, será 2 povos. E aí nesse tempo então, vem os filhos de Salomão, e os dois então, Roboão e Jeroboão, eles dividem a nação de Israel. Aí Israel fica para o reino norte e para o reino sul. O reino norte ficou as 10 tribos de Israel, o reino sul as 2 tribos de Judá. No reino norte teve 19 reis, todos reis maus, transgrediram as leis do Senhor, pecaram contra Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, foram levados cativos pelos assírios. No reino sul teve 20 reis, dentre esses reis, 12 reis maus e 8 reis bons. E dentre esses reis bons havia o rei que nós lemos em Isaías capítulo 7, versículo 14, dos capítulo 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 14, vai contar a história do rei Acás. O rei Acás está reinando no reino sul, e a Bíblia diz que o reino norte se uniu com a Síria para pelejar contra o reino sul. Acás ele fica com medo, fica assustado, e Isaías se levanta como profeta para profetizar para ele aquilo que Deus havia revelado para ele profetizar para o rei Acás. Ele vai dizer: rei Acás, você não precisa ter medo com relação a esses 2 tições de fogo. Eis que o Senhor vos dará um grande livramento, e o livramento será esse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que no hebraico quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus dentro do barro. Deus faz uma promessa que enviaria aquele que resgataria de volta a nação de Israel para a presença dele, que era o Salvador Jesus. Só que esse texto há uma grande controvérsia nela, porque ele era tanto para os dias do rei Acás, como também para os dias do nascimento de Jesus. Se você ler Isaías capítulo 8, versículo 8, esta profecia se cumpre nos dias do rei Acás. Deus levanta um menino por nome de Emanuel, e por meio dele dá um grande livramento para a nação de Israel no reino sul. Passados 735 anos, esta profecia precisava se cumprir. Deus havia dito que o seu filho nasceria,
que de uma virgem nasceria aquele ao qual resgataria a presença de Deus agora, não num ambiente qualquer, mas restauraria a presença de Deus dentro de nós. Ou seja, o Emanuel, o Deus dentro do barro, o Deus dentro de nós. Só que para Deus cumprir esta promessa, Ele precisava de alguém aqui na terra. E é por isso que eu disse logo na introdução, que para Deus estabelecer o seu plano que Ele tem no céu, Ele precisa de alguém aqui nesta terra. E a mensagem que eu tenho para o seu coração nesta noite é essa: que existe um milagre poderoso e extraordinário dentro de você. Deus escolheu você para um tempo, Deus escolheu você para um propósito, e enquanto você não conhecer isso, sua vida nunca vai ter sentido. Você nunca vai ser feliz plenamente se você não conhecer qual é o propósito, o qual você nasceu. O porquê você está aqui esta noite? Por que você congrega nesta igreja? Por que Deus te trouxe para ouvir esta palavra? Porque você poderia ter qualquer outra programação, qualquer outro lugar para ir, menos estar aqui. E se você está aqui é porque há um propósito estabelecido de Deus, para que você entenda qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Porque sabia que a maior tragédia na vida de um homem, na vida de uma mulher, não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. E talvez é essa a sua situação. Você está vivendo e está cantando aquela música mundana que existia há muitos anos atrás, que as pessoas cantavam e diziam assim: olha, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, você não tem paz no seu coração, você não tem alegria. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter tudo, mas se você não conhecer o propósito de Deus na sua vida, a sua vida nunca vai ter sentido. Porque a minha era assim. Talvez você não me conheça, claro que não vai me conhecer, né? Até porque eu sou um mero levador da palavra de Deus, mas eu fui jogador de futebol profissional. Joguei no Guarani de Venâncio Soares, no Rio Grande do Sul, joguei no Botafogo, no Rio de Janeiro, joguei no Edesaicos, na Grécia, joguei no Ituano, em São Paulo, 2001 e 2002, com o Richard, Pierre, enfim, fomos campeão paulista. Mas o que eu quero deixar claro para você, que em todo esse tempo de fama, glamour, aquele negócio todo, eu nunca fui pleno. Eu nunca fui feliz de verdade. Com 18 anos de idade, ganhava $2.500 por mês na Grécia, e eu não era feliz, eu não tinha paz, eu não tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E o que eu quero que você entenda nesta noite é o seguinte: que enquanto você não descobriu por que Deus levantou você para esse tempo, você nunca vai ser pleno. E em todo tempo, em todas as gerações, Deus precisa de alguém aqui nesta terra para cumprir o propósito que Ele tem estabelecido no céu. Hoje nós reclamamos que nós não temos avivamento, não temos poder na igreja, não temos a graça do Espírito Santo, sonhamos com uma igreja viva e na verdade nós não somos vivos. Porque nós queremos que Deus desça sobre nós e cumpra o propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Porque só há uma possibilidade de uma igreja viver um poderoso avivamento: se você for avivado, se você cumprir o seu chamado, se você cumprir o seu propósito, se você amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. E isso você nunca vai entender sem antes você entender e compreender que Deus chamou você para um propósito, para esse tempo, para esta geração. Porque o tempo está passando, o tempo está indo embora, e aquilo que era para você fazer, você não está fazendo, e as coisas estão passando, e você está vivendo de memórias apenas do passado. E o que mais irrita você na igreja, e o que mais você sente raiva, e que você acha que não dá certo na igreja, é exatamente aquilo que Deus chamou para você mudar. É exatamente aquilo que Deus convocou e vocacionou você, para você fazer a diferença. Você sabia, e isso eu assisti em um vídeo, que o lugar mais rico do mundo não é as minas de ouro, de petróleo que existe no mundo. O lugar mais rico no mundo é o cemitério. E aí eu fiquei pensando por quê, e eu até assisti esse vídeo e fiquei impactado com aquilo, porque o cemitério é o lugar onde existem as pessoas que um dia tiveram um sonho de escrever um livro e nunca escreveram, só falaram mal dos outros que escreveram. Pessoas que tinham dons e aptidões para ser grandes empresários, empreendedores, ou pastores, evangelistas, pregadores do evangelho, e nunca fizeram nada, e hoje enriqueceram o cemitério. E hoje o cemitério é o lugar mais rico do mundo, e não quero que isso aconteça com você.
que ao morrer você seja mais um que vai fazer com que o cemitério se torne o lugar mais poderoso e rico do mundo. Para isso, você precisa morrer vazio. E para você morrer vazio, você tem que cumprir exatamente aquilo que está dentro de você. Deus precisava de alguém para estabelecer o seu plano aqui na terra. E para estabelecer o seu plano, Ele precisava de uma mulher. E Deus, Ele nos encanta com a sua palavra, porque para escolher alguém, vocacionar alguém, Deus nunca vocaciona e chama aquilo que nós imaginamos que deveria ser e do jeito que deveria ser. Deus precisava de uma mulher para que o seu filho fosse gerado. E a Bíblia diz então que Ele chama Gabriel. E eu fico imaginando a cena às vezes quando leio a Bíblia. Gabriel está no seu reduto e Deus chama ele: Gabriel! Vem cá, Gabriel. Gabriel, é o seguinte, eu tenho um plano e eu quero cumprir agora. Meu propósito é o seguinte: eu preciso que o meu filho vá ao mundo. A minha nação já faz 400 anos, 700 anos, 400 anos que não ouve a voz de Deus. E para isso eu preciso trazer meu filho, para que meu filho traga de volta o meu povo. Mas para trazer meu povo de volta, eu preciso de alguém na terra. E eu já encontrei. Ele falou para Gabriel: Gabriel, é o seguinte, ó, eu encontrei uma mulher lá na cidade da Galileia, num lugar, numa província chamada Nazaré, e o nome dela é Maria. Desce lá e você vai então falar para ela qual é o propósito que eu tenho na vida dela. Aí eu fico perguntando, Deus falou para Gabriel ir em Nazaré falar com uma mulher por nome de Maria. Sabe onde é que ficava Nazaré? Nazaré ficava em cima de uma montanha, em cima de um monte chamado Esdrelon, como se fosse o Rio de Janeiro, uma grande metrópole, e a favela do Rocinha, o Complexo do Alemão, um monte, uma montanha, um lugar desprezível. Ninguém queria morar em Nazaré. Nazaré era o lugar mais rejeitado e desprezado do mundo, e eu provo na Bíblia para você. Lembra quando Jesus chamou Filipe? Jesus falou assim: Filipe, vem e me segue. Aí vai lá Filipe seguindo Jesus. De repente Filipe fala: não, preciso de falar para Natanael a respeito de Jesus. Ele falou: Jesus, espera aqui que eu vou lá falar com o meu amigo. Ele corre, vai lá e fala para Natanael: Natanael, nós encontramos aquele a quem os profetas falaram dele, Moisés falou dele. E ele pergunta: mas quem é esse homem? E ele diz: Jesus de Nazaré. Aí desanimou Natanael. Natanael fala assim: ó, porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar que ninguém queria morar. E eu perguntei para Deus: Deus, por que é que o Senhor escolheu Maria em Nazaré? Por que não em Roma? Roma sim era a capital política do mundo antigo, era onde estavam os reis, os príncipes e todas as autoridades da época, homens poderosos, aonde tinha reis que haviam estabelecido o seu trono ali em Roma, que governava todas as nações, subjugava as pessoas que viviam em outros povos. Deus poderia ter escolhido uma filha de um rei. Olha que lindo para mim chegar e dizer para você que hoje, gente, Maria era filha de um rei, que morava em Roma, em uma grande metrópole. Mas Maria morava em Nazaré, um lugar onde ninguém queria morar. Por que não no Egito? O Egito era a capital da medicina, era onde estavam os médicos, doutores, pessoas capacitadas para curar qualquer tipo de enfermidade. Quando alguém estava doente, ia para o Egito procurar a cura, porque sabia que no Egito tinha resposta para qualquer tipo de enfermidade. Aí imagina eu aqui hoje dizendo: gente, Maria era filha de um médico, de um doutor, de alguém importante, que era usado para curar a enfermidade. Esta é a mulher que nasceu o Salvador do mundo. Mas não, foi em Nazaré. Por que não na Babilônia, que era a capital da arquitetura, onde havia 7 maravilhas do mundo antigo, jardim suspenso, um lugar lindo, onde todos os homens desejavam morar na época? Poderiam ter escolhido a filha de um arquiteto, de um homem que havia feito o jardim suspenso na Babilônia. A história ficaria mais brilhante e mais linda. Mas não, escolheu em Nazaré. Por que não na Fenícia? A Fenícia era a capital das embarcações, a mãe de todos os barcos, aonde ficava essa cidade na beira de um mar, aonde facilitava o valor, os transportes comerciais para outras cidades. Os maiores empresários e homens poderosos do mundo moravam na Fenícia. Por que é que Deus não escolheu a filha de um empresário poderoso para que por meio dela nascesse o Salvador do mundo? Nós poderíamos pensar nisso. E aí foi quando Deus falou no meu coração, que Deus ele não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê aquilo que está no coração. Deus sabia que em Nazaré existia alguém a quem Deus poderia contar
para ser usada poderosamente para cumprir o seu propósito. Pastor, não entendi, vou te explicar. Não importa onde você mora, se você mora no centro da cidade, se você é rico, se você não é, se você mora no sítio, você mora num bairro, se você tem dinheiro, se você tem fama, se você não tem, o importante é que você esteja disposto e disponível a fazer a vontade de Deus, e quando isso acontecer, o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua vida. Maria está lá em Nazaré, em um lugar onde poderia ter escolhido qualquer uma outra mulher no mundo todo, escolheu um lugar desprezível e rejeitado por todos. E o que é lindo é que Maria, ela era conhecida tanto aqui na terra, como também conhecida no céu. Hoje, na nossa geração, a gente conhece muitas pessoas que são conhecidas aqui na terra, estão nos banners, nos outdoors da vida, tem milhões de seguidores, mas na verdade sequer tem o seu nome escrito no livro da vida. Com Maria é diferente. Maria está no monte, num lugar desprezível e rejeitado por todos. Deus chama Gabriel e diz: Gabriel, eu quero que você vá lá e fale com Maria. Ou seja, Maria era conhecida por Deus, Maria era conhecida por Ele. Então verdade é que quando Gabriel chega em Lucas capítulo 1 versículo 26, ele chega diante de Maria e fala assim: Maria, ou seja, ele chama ela pelo seu nome. E você só pode chamar alguém pelo nome se você conhece essa pessoa. Você não vai chamar alguém pelo nome que você não conhece. Não tem como eu chamar você pelo nome, porque eu não conheço você. Mas quando você chama pelo nome, você está dizendo: eu conheço você. Ou seja, quando o anjo Gabriel chega e fala assim: Maria, ele está dizendo: Maria, eu sei quem você é, eu te conheço. Existe um Deus no céu que conhece você e mandou trazer uma mensagem para o teu coração. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui esta noite. Existe um Deus no céu que conhece você, sabe exatamente quem você é. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, para despertar algo extraordinário e poderoso que existe dentro de você e que você precisa conhecer. Maria! Ou seja, eu sei quem você é, e eu vou provar para você que Deus conhece você. Eu vou provar para você que você é alguém conhecido por Ele. Deus conhece tudo a teu respeito. Lembra quando Deus falou com Jeremias? Jeremias capítulo 1 versículo 5, ele diz assim: Jeremias, antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci, te santifiquei e te dei as nações por profeta. Ou seja, antes de você ter nascido, Deus já tinha escrito a sua história e já sabia exatamente quem você seria. É por isso que o diabo te odeia, é por isso que as pessoas lutam contra você, é por isso que você pensa em desanimar, você pensa em desistir, é porque existe dentro de você algo poderoso que Deus conhece, e Ele sabe exatamente quem você é, e no tempo certo vai explodir dentro de você o propósito e o plano que Ele tem na sua vida, e você vai conhecer o Deus não por fora, mas o Deus por dentro, que vai começar a agir e trabalhar dentro de você. Deus conhece você muito antes de você ter nascido. Pastor, Deus me conhece? Claro que te conhece. Deus conhece tudo a teu respeito. Até o teu nome Ele te conhece. Até o teu nome Ele conhece. Ele disse para Moisés em Êxodo 33:12, Ele diz assim: Moisés, Moisés, eis que eu te conheço pelo teu nome. Ou seja, Deus sabe qual é o seu nome. Pastor, não gosto do meu nome. Vou provar para você que o teu nome, quem escolheu foi o próprio Deus. E aí você nunca mais vai sentir raiva do seu nome. Lembra quando Deus falou com o profeta Isaías, Isaías 45, Deus ia levantar um libertador na nação de Israel. 145 anos antes, Ele fala assim: eis que nascerá um homem que vai ser o libertador de Israel, e o nome dele é Ciro. Ou seja, antes dele ter nascido, Deus já havia estabelecido o nome dele. Então acalma o teu coração, aquieta a sua alma, porque Deus conhece você pelo seu nome. E quando Deus te chamar, Ele vai te chamar provando que Ele te chama pelo seu nome. Lembra de Samuel? Samuel está dormindo, e ele está no templo junto com Eli. Os dois estão dentro do templo, vivendo a sua vida normal, e aí um está dormindo, e de repente ele acorda com aquela voz dizendo: Samuel, Samuel. Aí ele fica preocupado, tem alguém chamando ele. Ele levanta da cama e vai falar com Eli: Eli, você me chamou? Falou: não, não chamei não. Eli, você não me chamou? Não, não chamei. Volta a dormir, menino. Ele volta a dormir, e ele está dormindo, e Deus fala de novo: Samuel, Samuel. Ele volta correndo: Eli, você me chamou? Falou: não. Mas é o seguinte, quando você ouvir essa voz,
você diga assim, ó, fala, porque o teu servo ouve. Samuel está dormindo e de repente ele ouve uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquela hora Deus fala para ele, eu te escolhi e a partir de hoje você será para mim profeta, sacerdote, você será para mim um homem poderoso usado nas minhas mãos como juiz. Ou seja, toda vez que Deus te chamar, Ele vai te chamar pelo teu nome, provando que Ele te conhece. Verdade, pastor? Verdade. Toda vez que Deus chamou alguém, quando Jesus chamou alguém, Ele chamou pelo nome para cumprir um propósito. Lembra de Zaqueu? Jesus nunca tinha entrado em Jericó. É a primeira vez que Jesus vai entrar em Jericó, e depois ele entra em Jericó, ele vai para a cruz, ele vai morrer. É a primeira vez que ele entra, e ele vai, dali ele vai para a cruz. Era a única oportunidade que Zaqueu tinha de conhecer Jesus. E ele falou, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber se ele realmente me conhece. Eu quero conhecer ele, saber quem ele é. Sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu sobe em cima de uma figueira brava. E fica lá em cima. Jesus está vindo com uma multidão. E quando ele está entrando na cidade, ele dá uma olhada e vê aquele homem pendurado em cima de uma árvore. É a primeira vez que ele está entrando em Jericó. É ele que quer conhecer Jesus. E na verdade Jesus já conhecia ele. Jesus fala assim, ó, Zaqueu, ó, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Não, acho que você não entendeu. Deus é tão poderoso que Ele conhece você, sabe o teu nome, e o maior desejo dEle é invadir a tua casa, entrar no teu lar e fazer uma obra extraordinária na sua vida e na sua família, e só Ele pode fazer isso. Pastor, Deus quer ir na minha casa, mas se Ele nem conhece meu endereço, não conhece teu endereço porque você não conhece de Bíblia. Eu sei de Bíblia. Lembra de Paulo? Paulo queria ter um encontro com Jesus. Na verdade ele está indo para Damasco para destruir e matar a igreja de Cristo. Ele tem um encontro com Jesus, cai no chão. Ele está cego e ele fala, Senhor, quero cumprir o teu propósito. Deus falou, não revela o meu propósito para ninguém que não tem intimidade comigo. Vai para a casa de Judas e fica lá que eu vou revelar para você o que você vai fazer. Saulo, ele ora por 3 dias e ele jejua por 3 dias. Deus vem e fala com Ananias, Ananias, eu chamei um homem, escolhi alguém para a minha obra. Ananias fala, quem é, Senhor? Estou disposto a fazer a sua obra também. Ele falou assim, olha Ananias, é Saulo de Tarso. Falou, não, esse não, porque não? Esse aí está matando o crente, arrastando o crente pela rua. Eu sei que ele está fazendo um estrago na igreja, está matando o cristão, está matando gente, não vou. Falou, rapaz, ele teve um encontro comigo. E todo aquele que tem um encontro comigo tem a sua vida transformada. Vai, porque ele é para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios e os filhos de Israel. E aí ele fala assim, tá, mas aonde eu encontro ele? Aí parece que eu vejo a cena, Jesus falando para ele assim, ó, e Jesus já está ressurreto, tá? Ele havia ressuscitado. Ele fala assim, ó, Ananias, você vai por aqui, ó. Quando você chegar numa rua chamada direita, quando você chegar nessa rua chamada direita, você entra e encontra uma casa de um homem por nome de Judas e vai lá porque Saulo está orando. Não, acho que você não entendeu. Existe um Deus que conhece o endereço da sua casa. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque enquanto você está adorando a Deus aqui, Deus está trabalhando na vida de alguém dentro da sua casa. Enquanto você está glorificando a Deus aqui, Deus está quebrando correntes e cadeias de alguém que está dentro da tua casa. E se nesta noite você compreender que Jesus te conhece, o propósito dele é levar você para dentro da sua casa, pode ter certeza que a tua história, a história da sua família nunca mais será a mesma. Porque quando ele entra na casa de Zaqueu, ele falou, Zaqueu, hoje não é amanhã, hoje chegou salvação a esta casa, porque você também é filho de Abraão. Deus conhece o teu endereço e haverá um milagre dentro da tua casa para provar que o propósito que Ele tem na sua vida é algo especial e poderoso que só Ele pode fazer na sua vida. Ele conhece você, Ele sabe quem você é, e antes de você ter entrado aqui, Ele já sabia que você estaria aqui. Lembra de Filipe e a história de Natanael? Quando Filipe e Natanael vão até Jesus, porque agora eles se encontram e eles vão até Jesus. Quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim,
homem judeu, de boas obras, homem temente ao Senhor, reto. Aí ele fala assim: mas de onde tu me conhece? Como assim você me conhece? Jesus fala para ele assim: Natanael, antes de Filipe te chamar debaixo da figueira, eu já te conhecia. Se você abrir a boca e glorificava o Senhor, porque Deus conhece você, e Ele sabe exatamente quem você é, e você sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele chega e diz: Maria, ou seja, eu te conheço. E Ele fala para Maria assim: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Sabe o que ele está dizendo para ela? Maria, existe mulher em Roma, existe mulher na Babilônia, existe mulher no Egito, existe mulher na Fenícia, existe mulher na Galileia, existe mulher em Nazaré, mas a escolhida é você, né? Pega o que eu estou dizendo para você aqui esta noite. Existem mulheres e homens no Brasil, existem mulheres e homens no Paraná, existem mulheres e homens em Rolândia, mas a escolhida, o escolhido é você. Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida e na sua história. Você precisa entender isso. O escolhido é você. O chamado e vocacionado é você. Ele olha para Maria e fala assim: Maria, bendita és tu entre as mulheres. E aí ele rasga a revelação e diz assim: o Senhor é contigo. Essa é a maior segurança que você precisa ter na sua vida, de que Deus é contigo, e que você não está sozinho, e que você não está sozinha. Isaías 41:10, a Bíblia diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus conhece você, e Ele está sustentando a sua vida na palma da mão dEle. Você não está aqui por causa dos seus méritos, você não está aqui porque você é bom, você não está aqui por causa das suas qualidades, você está aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus, que tem guardado e protegido você em todos os lugares da sua vida. Por onde você vai, Deus não te perde de vista. A Bíblia diz: se você sentar, Ele conhece o seu sentar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o teu deitar, de longe conhece os teus pensamentos. Deus conhece você e sabe quem você é, e por onde você anda, a presença dEle está junto com você, mostrando para você que você não está sozinho e que Ele está contigo. Pastor, prova na Bíblia que Deus está comigo. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo de número 10. A Bíblia diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu, ou seja, Ele está contigo porque Ele está em cima. Jesus disse para Pedro que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria no meio deles. Ele está contigo porque Ele está em cima, mas Ele também está no meio. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, alicerce, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Ele está contigo porque Ele está em cima, Ele está no meio, Ele está embaixo. A Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Egito, uma nuvem se coloca sobre eles, e essa nuvem vai para frente, mostrando para mim e para você que Ele está na minha frente e na sua frente. Esta mesma nuvem que estava na frente, saiu de frente e veio para trás, quando eu falei da história do povo do Egito vindo atrás dele. Ou seja, Ele está contigo porque Ele está na sua frente, mas Ele também está na sua retaguarda. Quando eles vão passar um mar vermelho, a Bíblia diz que se levanta uma parede do lado direito e outra parede do lado esquerdo, mostrando para mim e para você que Ele está em cima, Ele está no meio, Ele está embaixo, Ele está atrás, está na frente, do teu lado direito, do teu lado esquerdo, junto com você. Orabagai. A Bíblia diz o seguinte: que esse Deus que está com você, Jó disse: antes
Antes eu só conhecia de falar, ou seja, um Deus de longe, mas depois Jó disse: agora os meus olhos te vê, um Deus de perto. Ele está com você lá longe, mas Ele também está com você perto. Paulo disse que Deus está junto de ti, no teu coração, para que você pudesse viver uma vida na sua presença dele. Ele diz assim, ó, Romanos 10:9, Ele está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Salmo 46, a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Eu acho que você não entendeu, vou explicar melhor. Deus está contigo em cima para reinar, no meio para governar, embaixo para sustentar, na tua frente para te guiar, atrás para te proteger, à tua direita, à tua esquerda para te guardar, longe para te ver, perto para te observar, mas no meio desta igreja para tocar no seu coração, na sua alma, e trazer você para perto dele, e conhecer qual é o propósito que ele tem para a sua vida. Ele está contigo. Ele diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor é contigo. E aí ele vai revelar o plano para que Deus tinha para a vida de Maria. Ele diz: Maria, eis que tu conceberá, porque Deus nunca deixará de revelar o propósito que Ele tem para a sua vida. Eis que tu conceberá e dará à luz a um filho, e porás nele o nome de Jesus. Primeiro, ele será grande, ele reinará no trono de Davi, na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você está muito longe, eu vou repetir. Ele diz assim: Maria, eis que tu conceberás e darás um filho, e porás o seu nome de Jesus, e ele será grande. Ou seja, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo grande. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo poderoso e extraordinário. Será grande, reinará no trono de Davi, na casa de Jacó. Ou seja, terá gerações que serão alcançadas por meio daquilo que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida hoje, a tua primeira, segunda, terceira, quarta geração vai desfrutar daquilo que Deus está derramando sobre a sua vida aqui esta noite. Talvez você não acredita nisso, mas eu vou profetizar sobre a tua vida. Teus filhos serão guardados, teus netos serão guardados, tua descendência será guardada. Deus vai guardar você, porque a promessa dele é sobre a tua vida e sobre os teus descendentes, diz o Senhor. E aí ele diz o seguinte: não terá fim, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. O legado que você vai deixar para esta geração será contado por muitos e muitos dias. Maria morreu, foi sepultada, mas a história dela ainda continua sendo contada. Ou seja, você pode descer à sepultura, mas o que Deus está fazendo através da sua vida vai marcar um tempo e uma geração, e todos lembrarão para a glória de Deus. Deus precisa de você para esse tempo. E talvez você se encontre como Maria, assustado com tudo isso que eu estou dizendo para você, porque você já não mais acredita naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Porque você já ouviu tanta profecia, você já ouviu tanta revelação, e nada disso aconteceu na sua vida, e você está frustrado hoje aqui. Mas eu quero dizer para você que a maior profecia eu estou ministrando sobre a sua vida aqui esta noite, que é a palavra de Deus, e esta não volta vazia, ela cumprirá aquilo que lhe apraz. E você pode ter certeza, como eu disse no início, você pode esquecer deste culto, você pode esquecer deste momento em que nós estivemos junto aqui, mas Deus jamais permitirá que você esqueça esta palavra, porque esta palavra vai mudar uma chave na sua vida, e você vai compreender que existe um milagre poderoso dentro de você, estabelecido para ser cumprido nesse tempo, e para esta geração. Maria fica assustada: como você está? Porque quando eu fui vocacionado e chamado para a obra, eu ouvi muitas coisas a meu respeito, e parece que aquilo estava muito distante de mim. Eu abandonei o futebol para pregar o evangelho, eu rescindi o contrato com o Napoli da Itália,
para poder pregar o evangelho, foi no ano de 2001 para 2002. Abandonei tudo para morar num centro de recuperação independente químico para ajudar as pessoas lá, e lá eu comecei o meu ministério, dentro da chácara de recuperação, porque quando Deus quer falar com você, você não precisa correr atrás de profeta e revelação. Quando Deus tem um profeta para falar com você, Ele vai até onde você está. Eu estava no meio do mato, numa chácara. Final de semana, às vezes chegava alguém lá e bradava e dizia: assim diz o Senhor. Foi exatamente como aconteceu com Maria. Maria está no monte, vivendo a vida dela normal. O anjo fala: Maria, vai acontecer isso com você. Então você não precisa correr atrás. Maria recebe a revelação de Deus. E aí ela fala assim: tá, mas como vai acontecer isso? Porque essa é a nossa indagação. Como isso vai acontecer comigo? Não, mas comigo não pode. Comigo eu falava porque meu pai era macumbeiro. Com 10 anos de idade eu perdi meu pai, morreu na macumbaria, na feitiçaria. E quando ele morreu, ele era alemão. Nós fomos despejados de casa, fomos mandados embora, porque nem meu nome tem sobrenome do meu pai. Porque como nós morávamos no Rio Grande do Sul, meu pai era alemão, minha mãe bem como é que fala? Preta, né? Preta, não pode falar, né? Preta. Minha mãe bem preta. E o que acontece? Os meus irmãos, por parte de pai, e meus avós, nos jogaram fora. E nós fomos embora viver a nossa vida dependendo de ajuda. Tinha tudo para dar errado, mas Deus me guardou. E aí quando falavam para mim: não, Deus vai te usar, você vai ser um homem de Deus, eu falava: mas como? Eu não sou filho de pastor, eu não tenho linhagem pastoral, eu não tenho ninguém que pode colocar minha mão na minha cabeça e me ajudar. Na época eu cheguei na Assembleia de Deus, fiquei 19 anos na Assembleia de Deus. Aí, como que eu vou conseguir chegar? Como que eu vou me aproximar do ministério? Como que eu vou chegar? Você sabe, como é que eu vou me aproximar do sistema? Como que eu vou? Eu não tenho jeito, não vai acontecer. De repente, quando eu estava desanimado, alguém falava: vai acontecer. Eu falava: como? Essa era a minha guerra com Deus. E foi exatamente o que Maria disse. Gabriel falou tudo isso para ela. Ela falou assim: como? Me explica, Gabriel, eu quero entender. Gabriel falou assim: você quer entender? Vou te explicar. Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, você será cheia do Espírito Santo. Sabe qual era a preocupação, pastor, de Maria? Ela disse assim, ó: como? Eu não tenho relacionamento com homem algum, nunca tive. Como é que vai acontecer alguma coisa na minha vida, sendo que eu não deitei, não dormi com nenhum homem? Sabe o que ela estava querendo dizer? Eu não dormi com José, não deitei com ele, então é impossível de acontecer um milagre dentro de mim, porque ela, a esperança dela era que o homem gerasse dentro dela o milagre que só Deus pode gerar. O milagre que Deus tem para gerar na sua vida não depende de homem nenhum. O que Deus tem para gerar dentro de você depende unicamente da unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você não faz a diferença nessa geração? Porque você é vazio. Porque a única forma de você fazer com que essa cidade vire de ponta cabeça, através da sua vida, é você sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E foi por isso que eu vim aqui esta noite, para confrontar você e dizer para você que a sua esperança, a sua expectativa não está nas mãos dos homens. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida está na mão dele. E quando isso acontecer, escuta, quando isso acontecer na sua vida, você não vai poder dizer: pastor, deixa eu cantar, pastor, deixa eu pregar, pastor, deixa eu fazer. Não. Quando você tiver uma oportunidade individual para falar com alguém, o Espírito de Deus que estará dentro de você te dará poder e autoridade para mudar a vida daquela pessoa. Quando você se encontrar com outro, Deus vai usar você para ser uma bênção na vida do outro. Você vai ser uma bênção na vida do outro, na vida do outro. Quando isso acontecer, eles vão dizer: rapaz, Deus está usando ele.
porque Deus usou ele para abençoar a minha vida. Ele orou por mim e eu fui abençoado. E essa notícia vai correr sem você perceber. Quando menos você esperar, o Espírito de Deus vai estar em tua vida de uma forma tão poderosa, e que as coisas vão acontecer tão naturalmente, e você vai ser um instrumento poderoso usado nas mãos de Deus. O que você precisa entender é que você não é diferente de ninguém que está aqui em cima. A minha única diferença que eu estou de você é porque aqui eu preciso estar mais alto para todos vocês me verem, mas eu sou igual a você, não tenho nada de diferente de você. Mas existe algo dentro de mim que pulsa dentro do meu peito e que me ajuda e me dá incentivo para poder permanecer acreditando que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na minha vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E é por causa disso que nós temos visto cego, pessoas curadas, libertas, transformadas, paralítico andando, pessoas milagrosamente sendo restauradas por Deus, mas não é por causa de mim, é por causa da presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que você precisa buscar hoje, ser cheio do Espírito Santo. Deus falou para Maria: Maria, vai acontecer, porque o Espírito Santo vai descer sobre você. A diferença de alguém que é avivado e poderoso, cheio do Espírito Santo, é alguém que se entrega e se deleita para viver o propósito de Deus. Essa nuvem que desceu sobre os Estados Unidos, que nós vimos um barulho removendo de um avivamento, aconteceu porque jovens decidiram orar, adorar com todo o coração, e Deus fez o que pode fazer comigo e com você. Mas sabe o que mais me choca? Você é pentecostal, você é uma igreja que acredita nos dons espirituais, você acredita no poder de Deus. E eu leio muito, já deu para você perceber. Eu leio muito, e eu me lembro que eu li um livro, e nesse livro o pastor, ele historiador, ele começou a falar de igrejas, e ele disse que dentro de 25 anos, eu li esse livro há 4, 5 anos atrás, ele disse que dentro de 25 anos, já passou 5 anos mais ou menos, que eu li esse livro, ele disse assim, as igrejas pentecostais, que acreditam na manifestação do Espírito Santo de Deus, serão como qualquer uma outra igreja tradicional que não acredita mais na manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando eu li aquilo, me deu um choque. Eu olhei para a realidade da igreja, eu falei, mas eu sou pentecostal. Um pentecostal equilibrado, que acredita nos dons e no poder de Deus, mas eu sou equilibrado. Mas eu acredito. Eu falei, não, mas não pode. Está errado, não, mas está certo, porque a gente não vê mais batismo com o Espírito Santo, a gente não vê mais pessoas sendo curadas, sendo libertas. Não é verdade, não é verdade. Eu falei, não, mas para aí, ele está falando que pode acontecer, mas se eu, Arthur Escobar, buscar a presença do Espírito Santo, esta chama jamais vai se apagar. A minha pergunta para você hoje é essa: para que o milagre seja gerado dentro de você, há uma necessidade do Espírito Santo. Você vai deixar essa chama apagar dentro de você? Você será o responsável por esta chama se apagar? Maria olhou para Gabriel e falou assim, mas eu nunca tive experiência com o Espírito Santo não, Gabriel. Nunca tive experiência com isso, nem sei o que isso é. Gabriel falou, tá bom, vamos falar de coisas corriqueiras, normais. Você lembra da sua prima Isabel? Falou, opa, claro que eu lembro, Gabriel. Então você não sabe da nova não? Sei não. Maria, Isabel está grávida. Maria falou, tá não. Tá não. Tá não por quê, Gabriel? Tá não por quê, Maria? Tá não porque ela era estéril. E estéril não pode dar à luz a filhos. Gabriel olhou para ela e falou assim, Maria, Isabel está grávida sim. Isto é para provar que para Deus, Maria, nada é impossível. Vou repetir, Lucas 1:37, Maria, isso é para provar que para Deus nada é impossível. Então o que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, não existe impossibilidade impossível. Quem impede do milagre acontecer na sua vida é você mesmo.
Maria, vai acontecer, vai ser gerado dentro de você. E aí, sabe o que ela falou? Falou assim, ó: Gabriel, então cumpre em mim, conforme a tua palavra. O segredo está nisso. Se você acreditar nesta palavra que eu estou falando aqui, pregando a você nesta noite, você pode ter certeza que um grande milagre está sendo gerado dentro de você. Quando ela disse assim, ó: cumpre em mim conforme a tua palavra, Gabriel foi embora. Sabe o que Maria foi? Foi ver se Isabel realmente estava grávida, porque ela ainda não acreditava que Isabel estava grávida. Ela sobe as montanhas de Judá, sobe e vai até a casa de Isabel. Quando ele chega na casa de Isabel, ela fala assim: Isabel, a paz do Senhor. Quando ela cumprimentou Isabel, a Bíblia diz que a criança que estava no ventre de Isabel saltou para cima, e ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, onde você tocar, milagres vão acontecer. Pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, pessoas serão cheias do Espírito Santo, pessoas serão avivadas e realmente cheias da plenitude do Espírito Santo que está na sua vida. E sabe o que aconteceu? Ela sai da casa de Isabel e o tempo vai passando. Com alguns meses, chegou na gestação aqueles enjoo, e ela percebeu que ela estava grávida, e a criança foi gerando e sendo gerada dentro dela, até que completou 9 meses. Quando completou 9 meses, todas as mães que aqui estão sabem que aos 9 meses começa a dar um mau jeito, né? Você começa a não ter mais jeito para dormir, você não consegue mais ter a capacidade para poder ter tranquilidade com relação àquilo que está dentro de você, porque está perto de nascer. Só que nos últimos dias, olha para mim, vem a dor de parto. E a dor de parto é no momento que a mãe quer desistir, mas ela não desiste, porque ela ama mais do que tudo aquilo que está dentro dela. Sabe por que você não desistiu ainda? Porque aquilo que foi gerado dentro de você foi gerado pelo próprio Deus. Por muitas vezes você pensa em parar, por muitas vezes você pensa em desistir, mas aquilo que está dentro de você é mais forte do que você. Sabe por quê? Eu já pensei em várias vezes em parar, pensei em várias vezes em desistir, eu pensei em várias vezes em jogar tudo para o alto, porque sempre fui meio, sabe assim, Deus sempre me deu uma capacidade de me relacionar bem com as pessoas. E todas as empresas que eu trabalhei antes de ir para o ministério, todas elas eu fui gerente. Então, gerente de empresa, eu tenho esse dom de gerenciar. Todas as vezes eu tinha o desejo de abandonar. Até um dia, eu trabalhei por 5 anos na loja Filadélfia. E eu me lembro que teve uma época, a gente chegou até a fazer um contrato quase para mim voltar e abandonar o ministério e voltar para a loja Filadélfia. Aconteceu tantas coisas que não dá nem para me mencionar para você o porquê que estava acontecendo quando eu pensei em desistir. Só que quando você vai para desistir, você não para, porque aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que você pensa em parar. E a dor de parto faz isso com você. Qual é a tua dor de parto? Qual é o sentimento e os momentos de fraqueza e debilidades que te fazem pensar em parar? Eu me lembro que eu estava no 2º ano de psicologia, trabalhando na gerência, ganhando muito bem, e o pastor sempre dizia para mim: Arthur, vem trabalhar em tempo integral na obra, vem trabalhar em tempo integral na obra. Eu sempre saía, eu ganhava bem, estava no meu 2º ano de psicologia. Eu falei: nossa, eu estou bem, eu não quero saber disso, eu quero pregar final de semana e não quero cuidar de gente. Mas Deus tinha uma chamada na minha vida, e aí eu relutei com aquilo. Minha esposa ficou grávida. Quando a minha esposa ficou grávida, com 7 meses de gestação, ela pegou toxoplasmose. E o médico disse: esta criança vai nascer cega, surda, com hidrocefalia e com retardo mental. Ele olhou para mim e para minha esposa e falou assim: ó, vocês são novos, eu se fosse vocês, tentasse de novo, tentava de novo. Sabe o que ele está querendo falar? Aborta, vocês são novos ainda, vocês podem tentar de novo. Talvez vocês tenham sorte de ter uma pessoa
melhor para conviver com você. Ele falou isso, nosso chão caiu. Nós saímos do hospital, liguei para o meu pastor, porque é o seguinte, gente, um conselho que eu vou te dar, como amigo de quem passou. Há momento que a gente despreza, rejeita, fala mal, acusa, aponta o dedo, critica os nossos pastores. Mas na hora que você cair no vale da sombra e da morte, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é usar o seu telefone e procurar no seu pastor o socorro que ninguém vai te dar. E eu liguei para o meu pastor e falei, pastor, é o seguinte, minha esposa está aqui no hospital, recebeu essa notícia, ele falou para não abortar, o que a gente faz? Ele falou, não faz nada, é Deus quem dá vida, e é Deus quem tira a vida. Vamos orar e vamos buscar a presença de Deus, porque Ele é poderoso para operar um grande milagre. 2 meses orando, minha esposa tomando 18 comprimidos por dia, minha filha estava para nascer, eu olhava as crianças, como eu via essas crianças correndo na igreja, eu olhava para as crianças, e eu falava, meu Deus, minha filha não vai andar, minha filha não vai ver. Eu andava na rua e via o ímpio, pessoas ímpias que eu conhecia, que não temia a Deus, que não tinha temor de Deus, e tinham seus filhos lindos, às vezes até no 2º, 3º, 4º casamento, eu falava, nossa, o ímpio tem um filho bonito, e a minha filha vai nascer com todos esses problemas. Fomos numa igreja, numa quarta-feira, não tinha quase ninguém, umas irmãs estavam orando lá, minha esposa entrou correndo na igreja, se colocou no meio daquela roda, e tinha umas senhorinhas de idade ali orando, só elas, umas 12 irmãs orando, e buscando a presença de Deus. Ela gritou e disse, ei, ore por mim. Aquelas irmãs se levantaram, algumas com umas dificuldades para se levantar, fizeram uma volta em volta dela, e de repente na hora da oração, uma daquelas mulheres começa a marchar dentro da igreja, e vem, coloca a mão no cabelo da minha esposa, e ela vai descendo assim para baixo, com dificuldade, vai até o pé e volta, e diz assim, diz o Senhor, essa bactéria que está rondando o seu corpo, ela não vai perfurar a placenta, esta criança que está aí dentro, a mulher não sabia de nada, essa criança que está aí dentro é um milagre, ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai falar, e ela vai andar, e por onde você for, você vai testemunhar. Virou para mim e disse assim, e você homem, Deus está te chamando para a obra, e enquanto você resistir, o propósito que Ele tem na sua vida não vai acontecer, mas para que o milagre aconteça na vida da sua esposa, na sua filha, você precisa cumprir o seu propósito, assim diz o Senhor. Saímos dali, passou alguns dias, minha esposa estava em casa, e eu num culto de domingo à noite, meu telefone toca, voltei para casa correndo, cheguei lá, a bolsa tinha rompido, a minha esposa olhou para mim assim, entrou dentro do carro, olhou para mim e falou assim, ó, amor, hoje o meu milagre vai chegar. E ela chorando, ela começa a cantar e dizer, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço. E ela aqui, me dá vitória nesta hora, hoje o meu milagre. E ela cantava, eu vou crer, não vou o preço que foi pago ali na cruz me dá, e as lágrimas correndo, nesta hora, ela vai e chega no hospital, quando ela chega com a carteirinha, o médico tinha colocado em letras garrafais, toxoplasmose, a hora que ela chega, há um alvoroço na portaria do hospital, aquelas enfermeiras ficaram agoniadas, ligaram para o médico, e ela subiu subiu o elevador, enquanto eu fiquei lá embaixo fazendo a entrada dela no hospital. E aí ela conta que quando ela entrou dentro do elevador, ela olhou para trás assim, entra um homem de branco, com roupas brancas, cabelo branco, barba branca, e fala, oi mamãe, tudo bem com você? Hoje vai nascer o seu milagre,
fica tranquila, você não precisa temer, vai dar tudo certo, mamãe. Ele sai do elevador, no próximo andar, e vai embora e fecha a porta. Quando ela chega no terceiro andar, que era onde ela ia descer, ela falou assim, meninas, quem que é aquele médico que desceu ali no segundo andar? Ela falou assim, como que ele é? Ele falou, não, ele cabelo branco, barba branca, estava com as vestes brancas, todo branco, e ele falou para mim ficar tranquila que o meu milagre ia acontecer. Ele falou, médico assim? Aonde ele está? Está embaixo. Ele falou, não, mas não tem nenhum médico assim aqui no hospital, não tem nenhum médico desse jeito aqui. Ela ficou confusa com aquilo, ela falou, quem que é que entrou aqui? Quem é esse homem? E ela vai e deita na cama. A hora que ela deita na cama, minha filha começa a nascer, e eu vejo o médico correndo no corredor para ir lá, porque ele disse que a minha filha só nasceria com cesárea. Ele vai e entra no quarto. A hora que ele entra no quarto, a minha filha está nascendo. A hora que ela nasce, ele corta o cordão umbilical. A hora que ele corta, ele pega ela, coloca na mão e fala assim, não é possível, não é possível. Às vezes eu sou forçado a acreditar que o homem lá de cima existe. Glória a Deus. Esta criança é um milagre, esta criança é um milagre. E hoje esta criança está aí com 14 anos, aqui junto com vocês, para provar que quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Eu entendi qual era o propósito de Deus para a minha vida. Eu renunciei tudo aquilo para viver a vontade de Deus. A minha pergunta para você, que Deus tem te chamado e vocacionado há quanto tempo? O que você vai fazer com relação a isso? Você tem duas decisões nesta noite. Ou você aceita o propósito que Deus tem para a sua vida, ou você rejeita e continua batendo cabeça. Talvez tudo que você tem vivido e enfrentado na sua vida é o deserto que Deus te colocou para trabalhar na sua vida, para trabalhar através de você, para que a sua vida seja um grande testemunho. Eu vim nesta noite trazer uma mensagem de reflexão. Poderia fazer você virar essas cadeiras de ponta cabeça aqui hoje, mas você não estaria consciente daquilo que Deus falou com você. E eu tenho plena convicção que Deus falou com você, porque eu não vou nem usar os músicos para poder emocionar você, para chamar você para vir aqui na frente. Mas como eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou e a palavra de Deus falou com você, levanta do seu lugar. Se Deus falou com você, sai e vem aqui na frente em nome de Jesus. Só você com quem Deus falou, que eu quero orar por você nesta noite. Vem, só vem se Deus falou com você de verdade. Pode vir mais para frente. Esta é a sua noite. Vem, só se Deus falou com você, levanta e vem. Vem mais para frente. Vem mais para frente, eu quero bem você bem perto de mim, do altar aqui. Tá vindo mais pessoas lá. Os demais podem se colocar de pé. Olha para mim, segura aí.